Olá pessoal, estamos em mais uma ação e reação com muita alegria nesta quinta-feira chuvosa aqui, último dia do mês de fevereiro, dia 28 de fevereiro de 2019, um mês que foi curto, né? Amanhã já estaremos no mês de março, né? E começa o carnaval amanhã, o carnaval brasileiro, porque o carnaval santista, o carnaval da Baixada já foi realizado na semana passada, com a União sendo campeã, Marapé em festa, X9 em segundo lugar, né? Parabéns à prefeitura, porque o carnaval foi correto, não teve nenhum incidente e tal. Porque se tem uma mosquinha que pousa na sopa lá, já é confusão, uma briga, uma coisa, já é confusão, tá? Mas foi tudo tranquilo, não tivemos nenhuma ocorrência, o carnaval foi bacana e as pessoas puderam curtir, mais que 10 mil pessoas nas arquibancadas, fora os que estavam integrando as escolas de samba, e graças a Deus, né, o carnaval foi muito bom aqui em Santos. Tem gente que discorda da data, mas outros concordam, enfim, mas isso é um tema que não dá para agradar todo mundo. Hoje eu estou aqui com o advogado, vice-presidente do Conselho da Santa Casa, também já foi venerável de várias lojas maçônicas, Dr. Écio Lescrec, e também com o José Carlos de Almeida, conhecido como Caculé, que é o presidente do Comeb, que é todos os bairros, né, todas as entidades de bairro reunidas junto, ele coordena todas, a Pompeia, Embaré, Aparecida, Macuco, enfim, todas vão falar sobre a cidade de Santos, sobre tudo isso, né? Temos os temas aqui, o Estado libera, olha o Dória liberando dinheiro pra gente, que beleza, né? O Dória tem que entender que ele só teve 17 votos a menos que o seu concorrente, o Márcio França, né? E que quando você governa para todos, né? Se você for entrar de síndico do seu prédio, você tem 40 votos, 30 não votaram em você, 40 a 30. Mas você vai ter que gerir o prédio por 70, né? Até para aqueles 30 que não votaram em você, no ano que vem, quando você for reeleito, daqui a 2 anos, tentar a reeleição, que votarem em você também. Então não dá para você generalizar. Por exemplo, o Conselho dos Santos, que o Caculé faz parte, tem 180 pessoas. Eu tive 106 votos para a ouvidoria, 106. Foi bastante? Muito significativo. Mas tiveram 74 pessoas que não votaram na minha pessoa, que votaram em outros. Pô, mas 106 é muita coisa. Sim, eu tenho que fazer um trabalho muito bom para, se eu me candidatar de novo, eu ter 120, 125. E não posso, vamos supor, aqueles 74 que são de outra corrente política, se bem que eu sou de todas, né, tento ajudar todo mundo, mas por isso talvez os 106 votos. Os 74 votaram numa outra pessoa que acharam melhor, votaram num amigo, enfim, a vida é assim mesmo, mas eu tenho que trabalhar para os 180 e para o clube inteiro, né, eu não posso ficar discriminando, né. Então o Estado vai liberar 117 milhões para o turismo da Baixada Santista, né? Dinheiro também tem muito dinheiro atrasado aí, né? Dinheiro de distância turística que não chegava aqui para Santos, tem dinheiro atrasado. Temos aqui também a Polícia Militar pode estar em greve nacional contra a reforma da Previdência, aquele assunto que nós falamos ontem, né? Que o policial pode trabalhar 10 anos fora e 20 na polícia. Então o cara começou como eu, como o Dr. Écio, como o Caculé, trabalhar novinho, com 17 anos, trabalhou até 27 numa quitanda. Com 27 ele entrou na polícia, vai trabalhar mais 20, 47 ele está aposentado. Agora 55. E eles acham que a policial vive no estresse em casa, porque às vezes mora em um local perto da bandidagem, que vive o estresse na rua, enfim, né? Até ontem o convidado, né, o Delbel, falou que teve uma patrulha aqui em Santos e ela não tinha câmera, não tinha ninguém vendo o Caculé. E eles passaram... viram de manhã uma rodinha meio estranha num bairro da Zona Noroeste, que ele não quis citar para não ter discriminação nenhuma. Quando o policial desceu perguntar, o cara deu um tiro na cabeça dele. Ou seja, ele morreu defendendo a sociedade, ele não tinha obrigação de parar ali, ninguém tinha câmera, não tinha Big Brother, ele podia falar, deve ser alguma coisa, uma besteirada, também não vou me meter nisso. E realmente ele se complicou, né? Perdeu a vida por uma questão de defender a sociedade, né? Então nós vamos discutir isso também, falar sobre os bairros. Caculé, o Écio já é mais constante aqui no programa, então começar por você hoje no dia 28, uma grata satisfação ter você novamente aqui no programa. Obrigado, Filete, obrigado à equipe aqui da TV Com, aos telespectadores aí do programa Ação e Reação, ao Dr. Écio, que eu tenho um prazer aí de ter essa amizade de uns anos aí que a gente se conhece, inclusive até moramos no mesmo bairro, né? Então é um prazer estar aqui conversando um pouquinho aí desses assuntos e também das questões aí dos bairros aí, da Sociedade de Melhoramentos.
Écio Lescrec, o garoto do PMDB, que eu falei que ele era histórico no PMDB, ele falou que eu estava chamando ele de velho. Então, Écio Lescrec, o único partido, MDB, PMDB, só mudou o nome, mas o Écio continuou lá firme no PMDB. É difícil hoje, né? O cara muda de partido, mais que muda de pijama, né? Mas o doutor Écio está lá no PMDB firme, desde a sua tempo antes do Justo e tal. Uma satisfação ter novamente o jovem militante do PMDB aqui no programa. Boa tarde, Filete, boa tarde, Cacolé, meu amigo, companheiro, presidente do Conselho Municipal de Entidades de Bairro, esse órgão tão importante que foi o primeiro ato da administração do ex-prefeito Oswaldo Justo, a criação na época era um conselho de presidente de sociedade, o primeiro presidente eleito foi o Jardelino, do Jardim Bom Retiro, e muitos outros sucederam, já o Cacolé está no exercício do seu terceiro mandato, ainda hoje vai ser homenageado pelo 6º BPMI com a medalha Centenário, hoje à noite, às 19 horas, no Teatro Guarani. Isso. Exatamente. Então, os amigos do Cacolé que puderem prestigiar essa homenagem, justa homenagem a ele, que é um batalhador, não é porque está aqui ao nosso lado hoje, não é porque é o presidente do bairro em que eu moro, que é o bairro da Pompeia, mas aqui realmente tem se destacado aí no exercício da defesa dos interesses dos bairros, dos presidentes de sociedades, das comunidades mais carentes. Há pouco estávamos conversando, inclusive o Comeb também abrange algumas entidades da área continental, sim, que são ali o Monte Cabrão, o Vale do Quilombo e o Caruara. A Ilha de Ana também. E? Ilha de Ana. E a Ilha de Ana, exatamente. As pessoas não sabem, a gente está acostumado a circular nessa área insular, desconhece que temos aí uma imensidão de território na área continental a ser desenvolvido e as sociedades lá têm o apoio do Conselho Municipal de Entidades de Bairro e agradecer a gentileza de ter sido convidado mais uma vez para fazer parte deste programa. Lembrando que o programa vai ao ar agora às 13h15, né? 1h15, 13h15, também reapresentação às 23 horas e à 1h da manhã. Queria parabenizar o Cacolé também por esse prêmio, o Antônio Carlos da Atmas, né? Nosso presidente do Conselho da TV Com também vai receber essa laurea. É uma festa muito bonita, eu tive a oportunidade de receber como irmão ano passado, fiquei muito lisonjeado, uma festa bacana, que poucos civis recebem, diga-se de passagem. Eu recebi, a Audrey Cleis recebeu, mais uns 2, 3 civis receberam, a maioria patentes militares, né? Uma festa da Polícia Militar, uma festa muito bonita, com a banda da Polícia Militar, com atrações, com aquela organização da Polícia Militar, né? É aquela festa que tem um cronograma de começar e acabar no horário certo, não tem, sabe, é tudo certinho, você chega lá 9 horas, começa 19 horas, começa 19h15, a solenidade vai sendo progressiva, uma coisa assim, não é aquilo que o cara fala 1 hora direto, sabe, tem aquele rito, mas é um rito gostoso, tal. Parabéns para a nossa Polícia Militar, que está sempre ajudando a população, parabéns ao Cacolé, parabéns ao Antônio Carlos da Atmas, por essa lara que é difícil, sabe, porque quando eu fui contemplado ano passado, sem merecer, mas recebi como irmão, o capitão falou, há 3 anos eu estou tentando te dar esse prêmio, porque vocês ajudam aqui, vocês ajudam os cachorros da Polícia Militar. No primeiro ano, não tinha mais vaga para civil. No segundo ano, ele falou, puxa, mas nós temos que atender outras prioridades, porque não é porque eles cuidam dos cachorros aqui, tal, beleza, então também não foi. No terceiro ano, a tenente-coronel Silvia entendeu que 20 anos ajudando os cachorros da Polícia Militar, pegando animais na rua, doando, trabalhando na rádio, na televisão, tal, davam a essa humilde pessoa o direito de receber essa comenda numa solenidade maravilhosa, que você vai ficar muito emocionado, e digo de novo que é muito difícil de um civil recebe, mas é muito, muito, muito difícil. Parabéns. Sim, obrigado, é uma honra, né, assim, receber essa homenagem aí do 6º Batalhão, né, aqui da nossa região, da Polícia Militar. Eu fiquei muito, muito contente mesmo quando eu recebi o convite, então, que recebeu em mãos, aí eu fiquei até emocionado. Eu quero agradecer aí a corporação, a Tenente Silvia, quem me passou as mãos foi o Capitão Elisiário, esse convite. Então, fiquei muito honrado mesmo e, modestamente não, Filete, você também é merecedor disso pelos seus trabalhos. Mas tem mais gente importante também, sim, né? Mas você tem essa colaboração, que nem você falou, na questão de você estar dando sempre atenção
aos animais da corporação. Então você foi um mérito também, né, doutor Écio? Não foi só... Sem dúvida. Então você foi reconhecido também. Mas é um prêmio que tem bastante... Sim, não é para... É bastante, eles examinam bastante... Eles fazem um levantamento. Nenhuma vez eu fui preterido, entendeu? Sim. Mas assim, eles acharam... Eu fui 3 vezes indicado e não foi todas, foi uma análise, mas aí, por exemplo, vão dar 5 para civil. Ah, não é o momento desse aqui. Entendi. Mas você tem esses méritos também, então... Bom, estamos recebendo o Jornal da Pompeia aqui. Esse Jornal da Pompeia é maravilhoso. De vez em quando eu escrevo um artigo aqui, o doutor S também escreve um artigo, está falando da confraternização de Pompeia. Eu fui lá, a diretoria, estava bacana, né? Escolinhas de futebol. Ó, meu amigo Caculé, Padre Paulo e o Cristiano. O Cristiano, eu vi ele na festa, ele está de barba, não conheci ele. Outro dia ele estava dando na Portuguesa Santista, também ele entrou muito rápido. Então, mais um abraço para o Cristiano aí, que está fazendo um bom trabalho na Portuguesa Santista com a molecada da base, né? Está falando do Réveillon aqui e tal. Vou dar aqui para o nosso comendador Écio Lescrec, também para você, Caculé. Obrigado. Tá, Jornal da Pompeia. Esse projeto aqui muito interessante. Esse projeto aqui nós vamos conversar com você. Tem alguns bairros, Caculé, fazendo o projeto da vizinhança solidária, né? Eu vejo no Boqueirão ali, parece que o vereador Bas está coordenando lá no Boqueirão, né? Aqui a gente não está para proteger um ou outro, a gente fala de todos os vereadores, normal, né? Não temos inimizade com ninguém, também não estamos aqui para proteger nem para criticar, estamos aqui para falar a verdade. Então o Brás está fazendo esse projeto lá no bairro do Ponta da Praia e eu vi que você também está implantando na Pompeia. Como é que funciona? Quais são as melhorias e o que você está vendo até agora dessa implantação? Então, na realidade, a Sociedade de Melhoramentos do bairro da Pompeia, junto com a igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, conversamos com o capitão da nossa companhia, da 2ª companhia, ali, o capitão Calixto, e promovemos aí no dia 16 de janeiro, nas dependências da igreja, uma reunião lá com a nossa comunidade, né? Tinha representante da guarda, o próprio capitão, a igreja lá representada pelo Padre Paul, e na realidade os moradores participaram e dali foram dadas várias explicações de como é que funciona esse serviço, que é um projeto da Polícia Militar, né? Que já se aplicava em outras cidades, principalmente São Paulo, e acabou agora os bairros aqui da cidade de Santos também estão adotando esse projeto. Então são grupos de WhatsApp, onde se cadastra lá por ruas, esses grupos, essas ruas são cadastradas, né, esses grupos na Polícia Militar, junto com os seus tutores e os membros do grupo. Você falou que são grupos porque acho que cada grupo só pode ter 258 pessoas, não é isso? Por isso no WhatsApp acaba às vezes não podendo, dependendo da rua, que tem muito morador que quer aderir, acaba mas pode ser criar um segundo grupo com o mesmo nome e eles estarem interagindo. Então é grupo por rua, né? É dividido por rua. Rua Ceará, Rua Paraíba, tá? Hoje na Pompeia, do dia 16 de janeiro até hoje, nós internamente no bairro temos, na realidade, 9 ruas. Né? Dessas 9, 7 já estão credenciadas, viu, doutor Écio? Tem 9 ruas no bairro? Não, o bairro internamente tem 9 ruas. Tá. Tirando a Francisco Glicério, o Canaã ali, a Avenida da Praia, que só falta agora conversar com essas pessoas. Mas, na realidade, já estão formados até o grupo dessas 2 ruas que ainda não estão atuando aí diretamente. Mas 7 ruas já estão cadastradas na Polícia Militar, junto com os seus tutores e os membros, e ali sim, dentro desses grupos, os moradores conversam. Existe um grupo de tutores também, que por exemplo, aconteceu alguma coisa na Rua Maranhão, vou dando um exemplo aqui pelo bairro da Pompeia, o tutor da Rua Paraíba já está ciente das outras ruas e começa a se comunicar. Então é mais ou menos assim, as pessoas acabam se unindo em prol da segurança. Viu alguma coisa suspeita, viu algum carro lá que nunca teve parado, aí tem o processo de se colocar as faixas, né? Aí esse grupo não pode colocar piadinha, nada disso. Não, é um grupo... As pessoas saem, né? Não. Grupo de prédio. Tem que colocar só coisas específicas da rua, né? Relacionadas à segurança. Sim. Né? Não dá para você colocar algum vídeo de alguma outra coisa, não. Então, os grupos criados só para os moradores conversarem de alguma coisa que esteja acontecendo de errado, que eles estão vendo sobre a segurança das suas ruas. Então, é esse que é o primeiro processo, né? Então, está andando muito bem, acho que evoluiu muito o bairro da Pompeia. Tenho que parabenizar aí os moradores das ruas já cadastradas, das ruas também que já estão, os seus tutores, porque nós temos que se unir. Infelizmente, nesse momento, você sabe como é que está, se a gente não
começar a se prevenir, que isso chama uma prevenção também. As coisas aí, tá certo, a Polícia Militar faz o trabalho dela, mas ela às vezes não pode estar em todo lugar, a Polícia Civil, a própria Guarda, e através desses grupos eles ficam sendo informados do que pode estar acontecendo naquele local e agir com uma rapidez maior lá para tentar evitar o delito. O Écio mora na Pompeia também, Écio? Moro. Já está cadastrado no grupo? Já é tutor da rua lá, não? Não, não sou tutor. Mas não, a tua experiência não colocaram você de tutor? Ainda não pediram que a minha experiência fosse colocada à disposição deles, mas eu estou me colocando sempre à disposição. O tutor da rua dele é o Gaia. É o Gaia. É o Gaia. O Gaia que tem. O Écio viaja muito também, né? O Écio viaja muito, muita pescaria, muita coisa, não tem tempo. O cara uma hora está em Cananéia, uma hora está lá em Serra Negra, uma hora está ajudando na Santa Casa, uma hora está ajudando na maçonaria. Dá comida para as pessoas quinta-feira à noite, hoje à noite, lá no mercado. Não dá para ficar toda hora no celular, né? Então, mesmo com a tua experiência, talvez não seria um bom tutor por falta de tempo, né? Não, mas veja bem, além de eu morar no bairro, também o meu escritório é no bairro. Exatamente, a minha casa é uma casa de esquina, na rua República Argentina com Rio Grande do Norte, e a parte da República Argentina é onde é a minha residência, da Rio Grande do Norte, o nosso escritório de advocacia. Então, não só atividade profissional, social, também a residência, meus amigos, quer dizer, tudo se mistura, tudo se engloba num objetivo só, que é exatamente o de melhorar o nosso bairro, ajudar a Sociedade de Melhoramentos, que tem como presidente o Cacolé, e fazer com que realmente a nossa comunidade tenha uma expectativa de uma melhor segurança. Como disse o Cacolé, que esse grupo foi criado exatamente priorizando a segurança, quer dizer, valorizando a vizinhança, porque normalmente o que se tinha até algum tempo atrás é que o vizinho não olhava o que estava acontecendo no seu bairro, se tem alguma diversidade com o seu vizinho, com isso, com aquilo, até nem ligar, fechava a janela e tal, etc. Com essa conscientização de a vizinhança solidária, nos traz a todos nós, nos recupera um dos principais elos que liga o ser humano, que é a convivência em comunidade. Quer dizer, o ser humano tem um instinto gregário de grupos, é preciso que ele, então, para sobreviver, para enfrentar as dificuldades que são maiores, que haja uma maior unidade dos grupos. E isso acontece, realmente tem acontecido. O Cacolé já explicou em detalhes como é que funciona essa vizinhança solidária, e é bom que se estenda aos demais bairros e que outras ruas também se agreguem ao nosso movimento, ao movimento do bairro da Pompeia, porque isso facilita muito o trabalho da polícia. A polícia militar é a polícia ostensiva, ou seja, ela está para prevenir algum crime, algum delito que venha a ser cometido. Já a polícia civil é a polícia judiciária, ou seja, ela vai atrás do crime já cometido. Então ela tem uma outra função, não é a mesma. As pessoas confundem a polícia militar com a polícia civil. São duas instituições distintas. Uma é ostensiva e tem como objetivo a prevenção. A outra não, a outra ligada ao Poder Judiciário. A polícia técnica, investigativa de delitos já ocorridos, né? Mas, de qualquer forma, a comunidade não pode ficar esperando que esses agrupamentos que o Estado, o poder público nos oferece, ela também tem que dar a sua contribuição, zelar, já que ali convive a sua família. O lar é o altar mais importante do ser humano. Tanto que você, dentro do seu lar, você é o rei. Nem a polícia pode entrar lá a partir de um determinado horário. E ninguém pode entrar lá se não for com uma autorização do Poder Judiciário. Veja só que valor tem. O verdadeiro patrimônio que a pessoa tem, que a família tem, é o seu lar. Então, e a vizinhança por conviver ao lado, exatamente o primeiro guardião da segurança que pode ter uma família dentro do seu lar. Bom, nós temos essa questão da Previdência, né, essa questão que era o Michel Temer ia fazer as reformas, o Michel Temer, depois, quando descobriram aquelas coisas problemáticas, o Michel Temer perdeu tempo e acabou caindo no colo do Bolsonaro, né? Muitas categorias, né? Por exemplo, o professor Pardal, que é uma referência aqui na região, ele diz que a Previdência é hiperavitária, né? Que isso é tudo balela, que paga 30% para a DRU, que as grandes empresas não pagam, que ultimamente o Bolsonaro destinou 6 trilhões desse dinheiro para a nação, ou seja,
que a Previdência não está tão quebrada assim. Se tivesse tão quebrada, não destinaria 6 trilhões. Mas nós temos as questões dos privilégios também, temos as questões das grandes empresas que não pagam e tudo isso. E a gente, quando coloca tudo no mesmo bolo, o ministro não quer diminuir a benesse, o cara que aposenta mais cedo também não quer diminuir, e o policial militar, né, pode trabalhar 30 anos consecutivos, ou pode trabalhar 10 anos em outro local e mais 20. Por exemplo, eu e você, Cacolé, não podemos mais entrar, mas se nós fôssemos jovens, tivéssemos 20 anos e tivéssemos trabalhado 3 numa sorveteria, sim, e vamos trabalhar mais 27 na polícia. Então entramos com 20, vamos sair lá com 47 aposentados. E agora, pela regra, é 55 para todo policial militar. E eles estão falando através do Capitão Augusto, né? Capitão Augusto, não é o Augusto Capô de Casa aqui, né? O Capitão Augusto, PR São Paulo, afirmou que a Polícia Militar pode estar em greve, porque não concorda com essas novas regras, né? Não vejo as Forças Armadas chamarem homens de 60 de idade para fazer o serviço militar. Só chamam de 18, de 20, 22, porque depois a pessoa perde a capacidade, né, de estar na rua, e diz que o policial já trabalha com constante apreensão, né? Porque ele chega em casa, se descobrir que ele é policial, pode ter problema. Ele está no supermercado, pode ter problema. Ele aposentou, está jogando dominó na rua, pode ter problema. Então, ele vive no constante segurança. Nós também, sim, mas a gente vive um pouco mais relaxado, né? Quando você está no cinema, você não está preocupado. Quando você está dentro de um shopping, você não está tão preocupado. Mas o policial militar está sempre preocupado, porque alguém pode reconhecê-lo, alguma pessoa do mal, da criminalidade, e para ganhar um pontinho ali na escala das medalhas, pode até fazer alguma maldade, né? Então, ou com ele, ou com a família, então sempre é uma coisa importante. Como é que você vê essa greve nacional dos policiais militares contra a reforma da Previdência? Então, primeiro espero que não haja greve, até para a nossa segurança ser mantida, né? Mas é lógico que tem que reaver alguns pontos do que está sendo proposto aí pelo presidente, por esse projeto aí da reforma, que às vezes tem alguns direitos que são adquiridos, né? Já ao longo do tempo, o doutor Écio sabe muito bem como advogado. Mas aí seria direito para todos nós, né? Aí seria, essa questão da Previdência, não só na área militar, mas a gente está vendo aí, né, professores, isso está dando alguns questionamentos, muitos questionamentos aí. Então, eu espero que cada categoria tem suas reivindicações, né? Que já tem, além de ter suas reivindicações, já tem seus direitos adquiridos ao longo desses anos. E umas não tem, por exemplo, o médico veterinário, por exemplo, estou dando exemplo. Sim. A gente mexe com raio-x, ultrassom, zoonose. Tem a leishmaniose aí, sim, do mosquito. Quem que vai atender o cachorro magro, com a unha grande, com barrigão, e fazer o exame de sangue para ver se ele está com leishmaniose? Não é o médico. O médico também vai participar no ser humano. É o médico veterinário. E você não tem a posição especial. Sim. O cara está lá, o cara está agora na prefeitura lá, vendo o cachorro com leishmaniose, com raiva, cachorro com sarna, com leptospirose, um monte de zoonoses, né? Principalmente os cachorros com a população de menor poder aquisitivo, porque eles ficam geralmente em locais mais ermos, locais que tem mais enchentes, tal, e às vezes só que menos que vão levar no poder público. Você vê, o veterinário está lá podendo ser vítima de qualquer zoonose e não tem especial, né? E o veterinário radiologista, que fica o dia todo ministrando raio-x, o dia todo batendo chapas, tal, verificando aquilo, fazendo ultrassom, ele também já está exposto a uma radiação. Sim. E também não tem especial. Então, tem algumas categorias que necessitam e não tem, próprio professor, universitário e tal, e tem outras categorias que tem e vão perder, né, Écio? Então, veja só, olhando a Previdência Social, a partir do momento em que eu fiz parte do mundo, né, do meu conhecimento. Quando eu era menino, eu me lembro que os institutos eram divididos em função da categoria profissional. Então tinha o IAPC, que era dos comerciários, o IAPTEC, que era uma série de outras atividades, tinha o IAPB, que era dos bancários, o IAPI, que era dos industriários. Enfim, cada categoria profissional tinha o seu sistema de previdência. Depois isto foi reorganizado e virou o INPS, aí, unindo todas as categorias para que o trabalhador da iniciativa privada, não o servidor público da iniciativa, tivesse assim uma legislação igual, né, e um benefício também igual.
Nessa época, o que se tinha não era a idade para aposentadoria, era o tempo de serviço. Então, o trabalhador, sendo homem, com 35 anos, ia na agência do INPS, na época, agora INSS, né? INPS, com a carteira de trabalho dele, e somava o tempo de serviço que ele tinha, desse 35 anos, então ele era considerado aposentadoria de acordo com a média das 36 últimas contribuições. Muito bem. E as mulheres, reduzidas em 5 anos, eram 30 anos. Depois, no governo do senhor Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Previdência Social, chamado Reinaldo Stefani, conduziu a transformação dessa exigência de provar o tempo de serviço em tempo de contribuição, ou seja, não bastava que o trabalhador se dirigisse à agência do INSS para que fosse somado o seu tempo de serviço, era preciso que tivesse a prova da contribuição, ou seja, de que os valores recolhidos teriam sido repassados ao INSS. Muito bem. Aí criou um problema. Como o trabalhador vai conseguir provar o tempo de serviço se ele trabalhou no norte 2 anos, no sul, tal, no outro lugar, foi para lá, para cá, a empresa já fechou, faliu, etc. Então ficava com uma dificuldade. E o governo disse, não, quem tem que provar não é o trabalhador. Claro que não, teria que ser o empregador, mas o empregador desapareceu, então eles iam fazer pesquisas e tal. Bom, então, o que nós temos agora no momento? Sempre houve o chamado benefício pago através de uma contribuição que outros pagavam, ou seja, os que estão na ativa pagam para aqueles que estão recebendo o benefício usarem o benefício, chamado sistema contributivo. O que se alega é que esse sistema contributivo está defasado, porque a faixa etária, primeiro porque o homem começou a viver um pouco mais do que antes, segundo que os contribuintes na atividade eram no número suficiente para manter aqueles que estavam recebendo benefício, que hoje essa situação se modificou, se alterou. Daí não ser possível que a Previdência Social consiga, não já, mas daqui a uns 5, 6 anos, honrar com o pagamento dos benefícios que o trabalhador tem direito. Essa é a questão. Então eles estão criando um sistema de capitalização, ou seja, o trabalhador vai recolhendo ao longo da sua vida um pecúlio para que, quando ele se aposentar, ele possa receber aquele pecúlio em retorno. E isso agrada muito às entidades bancárias. Por quê? Porque o banco fica com o dinheiro da pessoa durante esse período todo e lá para diante, de repente a pessoa até morreu, quem é que vai receber uma aposentadoria de um morto? Não tem aposentadoria, tem a pensão, mas se não tiver dependente também não recebe. E aquele dinheiro fica para o fundo, digamos assim. Mas aí a pessoa, se morrer, recebe aquele dinheiro, entre aspas, corrigido, com essa pequena correção, a família recebe, né? Não, aí o fundo da aposentadoria, um benefício de aposentadoria. Sim. Agora, o que eu vejo de mais preocupante nisso tudo, como advogado, é o seguinte, olha, em primeiro lugar, aqueles que têm direito adquirido não vão se preocupar com nada disso, porque o direito adquirido é uma das chamadas cláusulas pétreas, perpétuas, que compõem a nossa Constituição Federal. Então, não pode ser mudado. Nem o direito adquirido, nem que já é consagrado, aquele que já recebe, nem aquele que já reúne as condições para o exercício desse direito, mas por uma questão própria ainda não exerceu esse direito. Também não pode ser mexido. Agora, outra coisa é a expectativa de direito. A expectativa de direito não é o direito adquirido. Ele está quase atingindo aquele direito, mas de repente muda-se a legislação e ele acaba não atingindo. Essa é uma preocupação que aquele que já está recebendo ou que já tem os seus requisitos legais para o recebimento da aposentadoria pela legislação atual, não deve se preocupar. A minha preocupação, inclusive o Pardal também tem essa preocupação, é o seguinte: hoje em dia, o Estatuto da Nação, a Constituição, consagra os benefícios da Previdência Social como se fosse prerrogativa constitucional, ou seja, faz parte da lei maior, a lei magna do país, que é a Constituição Federal. Por essa reforma, alguns direitos previstos na Constituição Federal, relacionados com a Previdência Social, não seriam mais de competência da Constituição Federal, passariam a ser regulados por uma lei complementar. E aí é mais fácil de ser alterado, ou seja, na lei complementar precisa apenas de 50% mais um dos votos dos parlamentares. Já a emenda constitucional precisa de 3 quintos, quer dizer, é muito mais difícil de fazer. Então, isso flexibiliza, torna esses direitos
factíveis de mudança sumária, o que é uma situação preocupante. A outra questão, que é mais preocupante ainda, é a seguinte: o trabalhador que se tiver aposentado, se ele for recontratado a um emprego, o patrão não paga mais o fundo de garantia. O que vai acontecer com isso? As empresas vão preferir admitir os que já estão aposentados, porque vão ter um ônus menor, que seria o não recolhimento do fundo de garantia, e vai deixar a nossa juventude, que mais precisa do trabalho, sem emprego. Quer dizer, não vai aumentar o mercado de trabalho, nada, vai até diminuir. O aposentado já está sofrido, mas tudo bem, mas pelo menos ele tem um pingado que recebe lá. Exato. O jovem que está entrando no mercado de trabalho, que para não ir para as drogas, para não ir para outro caminho, né? Você tira o emprego E o principal de tudo, mudando do regime de capitalização, mudando do regime de contribuição contributivo para o regime de capitalização, o que é que acontece? Ora, se os que estão na ativa hoje é que pagam o benefício dos que estão aposentados, se esse pagamento não ocorrer, quer dizer, for capitalizado para ele próprio, onde é que vai ter dinheiro para pagar os que estão aposentados? O banco não vai querer pagar. Veja que coisa, que coisa problemática. Então, tudo isso, os parlamentares, independente de viés ideológico, viés disso, viés daquilo, que agora é moda, viés, eles vão ter que debater essa questão a fundo, fora o corporativismo de classes que têm benefícios que os outros não têm, né? Os advogados têm a sua classe, os médicos têm a sua classe, os juízes têm os seus direitos adquiridos, os desembargadores, que são também juízes, os procuradores do Estado, os funcionários públicos, os promotores, e os militares, que até separaram para fazer uma legislação própria para eles. Então vai igualar os desiguais ou vai igualar só os iguais? Sim. Os desiguais vão ficar fora. Quer dizer, toda essa questão tem que ser amplamente debatida no seio da sociedade. Que é questão própria, né, Cacolé? Da sociedade. Debatida no seio da sociedade. Tem a questão própria também, porque, por exemplo, o coronel do Exército, ele vai ter direito a 2 promoções, né? Por exemplo, 2. Então, o S é coronel. Tá. Aí depois de 2 anos vão pegar todos os coronéis do país, vão estudar quem vai subir para general de 2 estrelas. Não tem general de 1 estrela, 2 estrelas. Aí o S não subiu na primeira. Se ele não subir na segunda, é aposentadoria compulsória para ele. Ele não fica trabalhando como coronel mais tempo. Então como é que vai ser? Se ele vai ter que prolongar, você tem que mudar a regra também do Exército, porque não tem tantas vagas para generais assim. Então você vai ter que deixar o coronel mais tempo como coronel, porque se ele não subir para general, mesmo com o general 2 estrelas, se é general 2 estrelas, vai ser promovido para 3. Se você não for na primeira promoção, vai o Caculé e o S, que são na mesma turma que eu não vou. Na outra eu não vou, me aposenta como coronel de 2 estrelas. Vocês vão para 3 estrelas. Para vocês ir para 4 estrelas, vai diminuindo, só tem 15. Vai ter que esperar. Se não morrer ninguém lá, e não abrir, você tem que aposentar compulsoriamente. Sim. E como é que fica? Se o tempo aumentar? Então é o que o Wes falou. Nós vamos deixar, só vamos pegar vai ser uma regra para cada categoria ou vai ter discriminações? Né? Veja bem, você está se referindo às Forças Armadas? As Forças Armadas não é só o Exército, tem Marinha e Aviação. Não, eu estou falando um exemplo. E na Marinha e Aviação, a graduação é outra, não é a mesma do Exército. Sim, mas vai ter esses esquemas também, né? Exatamente. O cara não pode, por exemplo, na Polícia Militar mesmo, onde o Delbel falou que se você ficar um tempo lá e no tenente-coronel, como a tenente-coronel Silvia aqui, que faz um excelente trabalho aqui no 6º, se ela ficar muito tempo e não for promovida para coronel, ela tem que aposentar compulsoriamente. Não, mas eu quero continuar como tenente-coronel, eu quero trabalhar, eu quero ficar trabalhando, não preciso chefiar isso aqui, eu posso ir para o Vale do Ribeira, eu quero continuar no meu ofício. Não vai poder. Esquece, vão aposentar ela compulsoriamente. Ou ela vai para coronel, ou ela aposenta. Ou aposenta do jeito então, que uma coisa, então, como você falou, tem a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, né? Cada uma tem suas graduações aí, que não é todos que vão poder ocupar. Exatamente isso, isso. É bem complicado. Bom, nós vamos falar do segundo bloco, você continua participando do programa muito rápido e ligando aí para o 13, para quem é fora de Santos, ou melhor, mandando o WhatsApp 997 11 5545, passando sua mensagem para o professor Écio Lescrec, para o Zé Carlos Caculé, que vai ser homenageado hoje pela Polícia Militar, junto com o Antônio Carlos da AT. Mas o Antônio Carlos que já programou no sábado aquele churrasco lá, vai ver o jogo do Santos. Churrasco é o pré-carnaval, só para os sócios lá, isso aí não tem convite à venda, é só para os sócios e tal, mas se for amigo lá,
paga R$20 lá ou R$15, tem churrasco, molhinho vinagrete, farofa, já vê o jogo do Santos, né? E também já começa a ver o carnaval pela TV, pelo telão da Atmas, né? Então, um abraço para o Antônio Carlos, parabéns para o Caculé. Obrigado. É muito rápido o intervalo, já voltamos. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
Estamos de volta no programa Ação e Reação nessa quinta-feira chuvosa em Santos, dia 28 de fevereiro de 2019, com o Caculé, presidente do Comeb, e também Écio Lescrec, advogado e vice-presidente do Conselho da Santa Casa. Muitas perguntas aqui, muitas participações. A Rosa: sou moradora da Pompeia, mas sou nascida e criada no Bom Retiro. Tenho uma bela lembrança do Dr. Écio Lescrec e do senhor Jardelino, né? Pergunte ao Caculé como está o processo de semáforo da Igreja da Pompeia. Um abraço a todos, ao Filete, ao Dr. Écio e ao Caculé. Boa tarde, dona Rosa. Obrigado pela pergunta, uma boa pergunta até. Na realidade, o processo ele está em andamento. Inclusive no Jornal da Pompeia, a senhora que é moradora aí do nosso bairro, pode acompanhar. Nós estamos aí atentos a isso, que o semáforo que a senhora se refere deve ser no cruzamento da rua Ceará com a rua Euclides da Cunha, em frente à igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, a nossa paróquia, né, na realidade. Então estamos acompanhando, esperando sim também as providências aí que foram já conversadas para ter alguma solução com aquele cruzamento, que a gente sabe que é um cruzamento ali muito perigoso e ultimamente aconteceu alguns acidentes lá também. Então nós estamos atentos, está caminhando, mas dentro do nosso jornal tem o número do processo, qualquer um da Pompeia pode consultar através do site da Prefeitura o andamento do processo, mas a gente está atento com ele porque a gente acha que é uma coisa que a gente está tentando viabilizar para o bairro aí na questão de segurança, que é muito importante, principalmente ali na frente da igreja. O Padre Chiquinho está na Pompeia, não? O Padre Chiquinho, na realidade, ele não está, acho que ele está na casa dos padres, está na Cúria, né? Na Cúria. Grande Padre Chiquinho. Ele esteve lá, mas aí agora acho que ele está na Cúria lá, fazendo um outro trabalho lá. Sim, nadador. Padre Chiquinho é vizinho do Dr. Écio. Era uma das glórias daqui do bairro, né? Sim, do Marapé, né? Ele ficou 49 anos na Igreja São Judas, na né? escola de samba, corria na Tanto rua. Que o bairro, o nosso prefeito aí, Paulo Alexandre, aí agraciou ele com o nome de uma escola, da creche, ali na Moura Ribeiro, ali, né? Pedi para Amanda, além do Paulo Alexandre Barbosa, que está para vir no programa, também chamar o Padre Chiquinho, que já veio aqui, para ele falar como é que está a vida, falar dos esportes, falar um pouco do Santos Futebol Clube e da religião. Um abraço para o Padre Chiquinho e para todos os outros da região aqui também, né? Senhor, o Valdir está perguntando para você. Engraçado, as mulheres estão perguntando para você e os homens para o S, em brincadeira. O Caculé está com mais ibope que o S no programa aqui. O Valdir está perguntando, estou brincando, as perguntas são divididas, é apenas uma brincadeira. O Valdir, o MEC desiste de pedir vídeos de alunos durante o hino nacional, por questões técnicas de segurança. Então essa questão do hino, Écio, o Valdir está perguntando para você o que você acha da questão do hino, né? Eu achava legal, quando eu era novinho, toda sexta-feira, bandeira, cantava o hino nacional e tal. Eu acho que dava vinha aquele patriotismo nos jovens, né? Quando a gente via uma seleção brasileira, a gente sabia a escalação. Hoje a gente sabe todos os ministros do STF e não sabemos a escalação do Brasil. Se você perguntar a escalação do Brasil, o cara não é capaz de um garoto de 12 anos não saber. Vai saber do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, né, tal, mas do São Paulo, mas do Brasil não sabe, né? E agora realmente a gente cantava o hino, né? E sabia a escalação do Brasil. O era nome mais do nosso... Valdir. O Valdir. Lá de São Vicente. Valdir, veja bem, vou fazer uma breve retrospectiva aqui. Os hinos dos países, normalmente, né, são nominados, tem um nome. Né? O dos Estados Unidos vem de uma canção, por incrível que pareça, né, parece um paradoxo, irlandesa. Quer dizer, ele estava se libertando do jugo britânico e, no entanto, o seu hino é uma canção antiga irlandesa. Na França tem a Marseillaise, né? A Los Enfants de la Patrie, Les Jours de Gloire est arrivé, mais famosa do mundo, né? A Marseillaise e tal. O hino brasileiro não tem nome, é hino nacional do Brasil. Hino nacional do Brasil. Ele primeiro foi feito uma música, né? O compositor Francisco Manuel da Silva, né? E a letra Joaquim Duque Estrada, que todos conhecemos. Existe uma lei, desde 1971, a Lei 5.700, que torna obrigatório nas escolas do ensino fundamental, nas escolas públicas e privadas, pelo menos uma vez por semana, que seja entoado, cantado pelos alunos, o nosso hino, o hino nacional. Né?
E o mais curioso é que essa própria lei de 71, já vai fazer quase 50 anos, 49 anos, né? 48 anos, né? Ela também obrigava que nenhum servidor público era investido no cargo de servidor se não soubesse também a letra completa do hino nacional. Sim. O servidor público também, não é só as escolas públicas e privadas no seu ensino fundamental. De modo que há uma obrigação legal, é a Lei 5.700 de 1971, já tem 48 anos, que impõe essa condição. Diferente disso, aí vem a questão da polêmica, é se gravar em vídeo e se publicar, dar publicidade a isso. Porque aí já é uma questão que a Constituição preserva o direito de imagem, o direito de menores, por exemplo, não serem exibidos publicamente, a não ser com autorização paterna. E mesmo a imagem de pessoas adultas também há que ser a autorização dessas pessoas. Mas a polêmica se acentuou, Valdir, em função de uma expressão que era usada na campanha do nosso atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, que dizia: Deus é acima de todos, né? Era um refrão da sua... Brasil acima de tudo, Brasil acima e de tudo, Deus acima de todos. Então, e que essa expressão que foi adicionada a essa obrigação imposta pelo nosso ministro da Educação, que nem é brasileiro, né, é que sofreu, digamos, certas restrições. Ele próprio voltou atrás, se redimindo que houve um erro, que ele não poderia incluir numa obrigação já prevista em lei, um aditivo que não fosse também previsto em lei. Sim. E até violaria a privacidade das pessoas. Mas então, só para colocar essa coisa numa situação bem racional, bem lógica, é o seguinte: existe obrigatoriedade? Existe. É uma lei 5.700 de 71 nas escolas de ensino fundamental, públicas e privadas, pelo menos uma vez por semana. Segundo lugar, o que se há nas escolas? Existem. Se não se compreender essa lei, essa inobservância não depende de viés ideológico desse ou daquele lado. Por quê? Olha, se nós levarmos em consideração que as escolas fundamentais são de competência dos estados e dos municípios, não existe escola fundamental, a meu juízo, que eu tenha conhecimento, do governo federal, então seria uma intromissão do governo federal nas escolas estaduais e municipais, impor condições outras que não fossem aquelas já assambarcadas pela lei, que está em vigor desde 1971. De modo que, por exemplo, aqui em Santos, eles dizem assim: não, mas os governos socialistas, isso e aquilo. Não. No estado de São Paulo, nosso estado, nunca houve nenhum governo do PT. Até hoje não foi eleito nenhum, para o bem ou para o mal, isso depende de cada um, do juiz de cada um, da interpretação de cada um, mas nunca teve. E mesmo a nossa querida Santos, o último governo petista ocorreu com o doutor Davi Capistrano Filho, já há 20 e poucos anos atrás. De modo que a questão do viés ideológico, que muitos apregoam aí, sobretudo nas redes sociais, não tem nenhum cabimento nesta situação específica, porque no estado de São Paulo não teve governo socialista nunca, e em Santos todos os governos que vieram depois do doutor Davi Capistrano eram governos de direita ou de centro-direita. Vieram o governo do Beto Mansur, 8 anos, 4 e 4, Papa, 4 e 4, Paulinho, e o nosso querido amigo Paulo Alexandre, né? Esse meu amigo particular mesmo, né? Esse menino carregava a minha pasta quando eu era secretário jurídico, na época do Justo. Eu tenho a satisfação de vê-lo como prefeito, a despeito de todos os problemas que ele tem enfrentado aqui, mas também não é de esquerda, né? Então a gente vê que a nossa cidade de Santos também não teve governos, já não tem governos de esquerda faz muito tempo, né? Caculé, o Uriel está querendo saber como é que ele pode participar da reunião do Comeb, né? O Uriel, que é jornalista, advogado, acha muito importante essa questão da vizinhança solitária e também está perguntando sobre o projeto que faz 10 anos, né? O projeto que vocês completam 10 anos agora, e sobre a casa do Oscar Magrini. Então, fazer uma geral, né? Mandar um abraço para o Oscar Magrini. Cada vez que ele me vê, ele foi para o professor de Educação Física. Cada vez que ele me vê, eu fiquei bem fortinho com ele, bem truncadinho. Aí ele me vê, ele dá aquele abraço, tá forte, o cara tá malhando aí umas
3 horas por dia, né? Entendeu? Então um abraço para o Oscar Marguini, que vai estar em Santos no Carnaval, é isso? Não, ele está em Santos hoje, né? Está até na cidade aí. É assim, Uriel, boa tarde aí pela pergunta também. As reuniões do Conselho Municipal das Entidades de Bairro, elas são bimestrais, né? Então nós devemos ter uma reunião agora no final de março. Tivemos uma no final de janeiro, deve ter uma agora no final de março. Você tem meu contato, só não vou falar a data exata agora porque eu não tenho aqui comigo, mas deve ser agora no final de março, com certeza. E será um prazer você estar participando. É uma reunião que o Conselho promove bimestralmente, ou levando um secretário municipal, um chefe de departamento, alguém da iniciativa privada, para estar levando mais informações aos presidentes, porque na realidade essas reuniões do Conselho, elas são para os presidentes, seus diretores, até os munícipes dos seus bairros, mas a maioria das vezes vão as lideranças mesmo, os presidentes, mas já está estendido o convite para você, a gente entra em contato aí para estar falando realmente a data que vai ter. Os 10 anos do projeto. Nós temos um projeto lá na Sociedade de Melhoramentos do bairro da Pompeia, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura aqui de Santos, que é o projeto Cirandança. E no domingo agora, dia 3, já convido, domingo do mês 3 agora, às 16h30, eu já convido o Dr. Écio, que está ali ao lado, e a você, Filete. É o domingo de carnaval, então? Não, domingo do dia 10 do 3. 10 do 3, 10 do 3, às 16 horas, 16h30, onde vai estar se comemorando 10 anos dessa parceria, né? Porque foi criado o projeto Cirandança, e a primeira oportunidade delas, porque esse projeto essas danças que elas fazem agora em vários locais da cidade, mas é umas danças que é feita ao ar livre, isso tem muito lá fora, né, do Brasil, então elas trouxeram para cá o projeto e a Sociedade de Melhoramentos naquele momento foi o primeiro momento que elas tiveram de estar fazendo isso na rua. Então a gente também tem uma parceria lá com a paróquia, lá da Pompeia, e é em frente à igreja mesmo que é realizado. Então vai ser agora, dia 10, convido vocês. E o espaço lá, Oscar Magrini, foi uma homenagem que nós fizemos ao ator de Santos, né, daqui da nossa cidade, foi em 2015. Inclusive você, Filete, foi um dos apoiadores lá para se criar aquele espaço. Você está devendo uma visita lá, seu banner, seu logotipo, está tudo lá. Você que não vai nos visitar. Não, mas já fui lá algumas vezes. Mas fez a inauguração em 2015, isso, né? Em 2015, quando o ator fez 25 anos de carreira. Aí, por que fizeram lá na sociedade? Porque a sede da Sociedade de Melhoramentos é a casa que ele viveu, que é da família, e hoje nós estamos tendo essa oportunidade de estar instalado a Sociedade de Melhoramentos dentro dessa casa que pertence à família Magrini. Então convido a todos a estarem lá, fazendo uma visita, que tem um acervo lá dele, da história dele, você viu, desde quando ele começou no teatro até as novelas aí e filmes que ele fez. Então é um grande ator que a gente tinha que ter esse reconhecimento. E você que vai pular carnaval, que não vai pular carnaval, dia 10 tem esse evento, mas dia 2 agora, no sábado de carnaval, a Locomotiva Vicentina, Paulo Eduardo Costa, faz as exposições clássicos do museu. Vai estar lá o Caculé, o Écio Lescrec e tal. Dia 2 agora, lá na Casa do Barão, você vai lá às 4 horas, aproveita para tomar um café lá na Casa do Barão, tal, come aquele pão de queijo, Paulo Eduardo Costa vai estar lá. O homem que antes de rasgar a fantasia, antes de ir pro carnaval tal, vai estar lá recebendo as pessoas às 4 da tarde na Instituto Histórico Geográfico de São Vicente. Um parabéns para o Eduardo Costa. Participações aqui da Letícia, do JB, olha lá, JB, João Bernardo, manda um abraço para você, Caculó, um abraço para o Écio Lescrec. Um abraço para o João. A Nívia Amara Cavalcante, a Elma, o Alegria e o nosso amigo João Carlos, né? Todos participando do programa. Queria agradecer a participação do Dr. Écio Lescrec, sempre muito bacana vindo aqui no programa, com as informações muito importantes aí. Eu que agradeço mais uma vez, hoje em especial, nem foi só vir ao programa, foi rever um grande amigo, companheiro, o Caculé, e saber dele as coisas tão importantes que vêm sendo feitas aí em favor da sociedade de bairro. Você que é o patrono da sociedade. Eu sou o patrono, porque o homem que inventou, né? O primeiro ato do Justo foi fundar, na sua administração, fundar esse conselho de bairros, porque ele entendia, como eu também entendo, que o primeiro termômetro social que um prefeito pode ter em relação às coisas que ocorrem nos limites do seu município é exatamente as reivindicações dos seus bairros. Eles são transmitidas de que forma?
a melhor forma possível é ter um digno representante daquele bairro, eleito pela sua comunidade, que são os presidentes de sociedade. Até o Justo dizia, eles não custam nada para a gente. O prefeito, para falar com o prefeito, tem que marcar audiência, tem que esperar um dia que ele possa atender. O prefeito recebe o subsídio, tem assessores, tem isso, tem chefe de departamento, tem secretário, etc. O presidente da sociedade não recebe nada, não tem os assessores também não recebem nada, não tem que marcar agenda nenhuma. O morador sabe onde ele mora, vai na casa dele, bate na porta, sabe até o lado da cama que ele dorme, de tanta intimidade que tem, de manhã, de madrugada, e normalmente as coisas mais difíceis de se resolver ocorrem de madrugada. Então vai aqui o reconhecimento ao trabalho das sociedades de bairro na pessoa do Caculé. Já está cheio de semáforo em Santos. Pode colocar aquele na Pompeia. Mas pega a Secretaria de Tecnologia, que eu sei que tem muito serviço, né? Vamos fusionar a Secretaria também. O governo tem que também arregaçar a manga, né? Então, o Bolsonaro diminuiu para 22, todo mundo tem que diminuir. Mas pega a secretaria, faz os semáforos ali, né? Os verticais, bacana e tal. O problema não é muito semáforo, a cidade é da terceira idade, mora muita gente de idade e tal. Mas às vezes você para no semáforo a cada 50 metros, não dá, né? Difícil. Isso que é difícil. Então tem que ter um cronograma para ter uma sinalização mais eficiente, não é isso, Capoeira? Sim, e aí onde tiver as necessidades mesmo, né? Só para fazer o encerramento, o Conselho esse ano, doutor Écio, ele comemora 35 anos. Ele foi fundado no dia 27 de agosto de 1984, né? 84. Então vamos fazer 35 anos, com certeza o senhor vai estar presente. E o Filete, muito obrigado, Filete, a toda a equipe aí da TV Com, doutor Écio, prazer de estar aqui participando aí com você e todos os nossos telespectadores aí que estiveram até agora aí nos assistindo aí. Desejar uma excelente quinta-feira para vocês. Boa tarde, boa noite, boa madrugada na reprise. Fiquem com Deus e com a nossa programação. Muito obrigado.